Olá, obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E mais uma vez a gente alerta para o aumento da probabilidade de acidentes de trânsito aí com a aproximação do Carnaval. A gente recebe aqui no estúdio um grande parceiro do programa Utilidade Pública, que é o Dr. Marcos Kruger, que é diretor clínico do USE. Muito obrigada pela presença aqui no programa mais uma vez, Dr. Marcos. Ô, Daniel, eu agradeço. Quero saudar a todos, a você e aos telespectadores da TV APRP. É sempre um prazer estar com você, é sempre um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Como é que fica a expectativa com a chegada do Carnaval? Daniel, veja, a chegada do Carnaval é sempre um momento preocupante para o hospital, porque é um momento em que as pessoas vão, nas suas festividades, vão aumentar a ingesta de álcool e vão se deslocar também. Então, todas as vezes que nós temos esse deslocamento nas rodovias, tanto o cidadão, o fulião, buscando os carnavais do interior do próprio estado, como buscando outras capitais próximas que têm carnavais tradicionais, esses deslocamentos, né, combinados com o uso da bebida alcoólica, vai trazer para a gente um inevitável aumento do número de eventos, tanto com moto como com carro. E, infelizmente, a estatística tem mostrado que esses números estão não só se mantendo, como estão se ampliando a cada ano, infelizmente, apesar dos nossos apelos. Antes, com o Precaju, muita gente se dava ali por satisfeito, brincava ali aqueles dias e sossegava. Exato. Agora, quem brincava apenas durante a festa, durante a prévia carnavalesca, agora muita gente pode optar aí em se deslocar tanto para o interior do estado quanto para outros estados. Os estados, porque o brasileiro tem na sua tradição brincar o carnaval. Então nós tínhamos um Precaju muito forte, onde as pessoas muitas vezes se conformavam. Pegavam aquela semana de festa dentro da cidade, brincavam, bom, já curtiu o Precaju, agora a vida que segue o ano começa. Mas agora, como o Precaju não existe mais não nos modelos, né, no molde anterior, as pessoas vão tender a buscar alternativa do carnaval em outras cidades, né, saindo da capital ou mesmo outros estados. Nós temos carnaval aqui muito tradicional de Salvador, que deverá arrastar, né, e esse deslocamento vai com certeza trazer essas possibilidades aumentando. Quando a gente traz esse alerta, e a gente tem feito isso repetidas vezes, não é a primeira vez nem a segunda que o Dr. Marcos Kruger está aqui no programa Utilidade Pública fazendo esse alerta. Quando a gente traz esse assunto aqui para o programa, a gente precisa lembrar para quem está em casa que a gente não está trazendo isso apenas por uma questão de logística do maior hospital público do estado, que é o USE, mas como um alerta da preservação da própria vida, tanto dos motoristas quanto das pessoas que eles estão levando. Dani, porque veja, você que está em casa, meu amigo, minha amiga, pense assim. Lógico que para quem está no hospital, ter um movimento menor é sempre bom, né? É menos trabalho. Mas para o gestor é melhor porque o custo diminui. Mas imagine o prejuízo, o custo social disso tudo. Então a sociedade é onerada, né? Porque esse custo social como um todo, ele vai se dividir em custos menores, né? O custo pré-hospitalar, do atendimento ainda no local do acidente, o custo antes do hospital, o SAMU. Que não é um custo baixo. Não é baixo, a gente sabe o custo que é para sair uma viatura do SAMU, tanto o USB como o USA. Nós temos o custo hospitalar, que esse aí é inacreditável, né? Nós temos o custo empresarial, porque os trabalhadores vão deixar de trabalhar nesse período de recuperação e trazer um prejuízo para as empresas. Um custo previdenciário, porque a Previdência vai pagar auxílio-doença, auxílio-acidente para essas pessoas. E o pior de todos, Dani, que eu acredito que é o custo familiar. Você imagina uma família que hoje com essa crise, e nós temos, imagine uma pessoa que custeia a sua família ou que ajuda a custear sua família. De repente essa pessoa fica impossibilitada de ter aquela atividade, né, para trazer o dinheiro para dentro de casa. Imagine o caos que a família passa, né? Então a gente costuma ficar sabendo que casais se afastam, a família se desestrutura, as dificuldades financeiras chegam e você sabe, o ambiente familiar é um ambiente muito tênue. Quando entra a dificuldade financeira, geralmente traz uma série de problemas que trazem um total desequilíbrio para a família. Então, você que está em casa agora me ouvindo, pretende viajar no carnaval, pretende se deslocar dentro do estado de Sergipe, pense e lembre sempre da sua família, porque essa decisão, muitas vezes no trânsito, de uma ultrapassagem perigosa, arriscada, um evento desse pode lhe trazer uma consequência muito séria, não apenas para si mesmo, como para toda a família, né? Seus pais, sua companheira, seu companheiro, seus filhos. Então é preciso pensar sempre na família, na própria vida e na família, que é o motivo maior
do nosso dia a dia, não é, Dani? E a gente vem alertando aqui, acompanhando as diversas campanhas de trânsito realizadas pelo município, pelo Estado, exemplo do motociclista vivo. Campanhas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, mas a campanha não vai impedir aquele acidente. O que vai impedir um acidente é a atitude do motorista. É aquela história, seja você a mudança, né? Um slogan muito interessante. Então, a estatística do uso 2014-2015, que a Secretaria de Saúde liberou aí da semana passada, mostra que, infelizmente, nós tivemos um incremento dos eventos com motociclistas, ou seja, os veículos, né, acima de 50 cilindradas. As motonetas até que deram um alívio, né, 2015 em relação a 2014, mas, infelizmente, os eventos com moto estão realmente em ascensão, estão aumentando. Né? Outro dado importante, que o Carnaval também é muito preocupante, são os eventos com as agressões com arma branca e arma de fogo. Eles praticamente se mantiveram estáveis, os números 2014 e 2015, e é um número muito assustador, né? Porque nós temos uma média anual de 4 baleados ao dia no Hospital do Engenho de Sergipe. Olha que não é pouco. Então, esses baleados têm um perfil de cada vez mais aumentando o número de projéteis. Então, você tinha antigamente, o cidadão tomou um tiro, tomou 2, era um acontecimento. Agora, o cidadão toma 6, toma 8, toma 10 tiros. A gente está trazendo acidente, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca também. Que também se mantém. Nesse período do Carnaval, a gente está falando todos esses atendimentos considerados de alta complexidade. Isso. Todos esses vão concorrer ao mesmo centro cirúrgico. Ao mesmo centro cirúrgico. Então, aqui, as salas do centro cirúrgico, elas vão precisar se dividir para esses atendimentos. Então, quanto mais densa for a demanda por esse tipo de atendimento de alta complexidade, aí somando o período do Carnaval, por exemplo, que você tem tanto acidente de trânsito, como o senhor trouxe, por ferimento por arma de fogo e ferimento por arma branca... Isso. Não tenha dúvida. E aí, é o cidadão que está lá no hospital, que vai estar no hospital por conta de uma doença que não procurou, um acontecimento, um apendicite, uma úlcera que perfurou, um AVC, ele vai ter uma necessidade de esperar por conta daquele evento que aconteceu, por, às vezes, uma confusão, uma briga, por ingesta de álcool, por impaciência, por muitas vezes certas confusões que a festa traz. Então, o conselho qual é? Né? O conselho, se fosse bom de vendia, mas a gente dá a si mesmo, chamar a atenção. Primeiro, no trânsito, né? Se for conduzir o veículo, seja ele qual for, não beba. Né? Isso é uma coisa muito importante, muito importante. Tem sido comum. Muito comum, né? Senhores de 60 anos, que esse senhor, por exemplo, colidiu o carro com o muro, sem cinto de segurança, altamente alcoolizado, que eu não imagino, Dani, como ele conseguiu entrar no carro. Ele colidiu o seu veículo contra o muro, né? E acabou batendo o rosto no volante, quer dizer, um acidente sério. Né? Não, e ele estava porque poderia ter atropelado uma outra pessoa. A ingesta de álcool, ele mesmo admitiu, né? E os sinais clínicos eram evidentes, que ele estava altamente, né, alcoolizado. Isso não é incomum, infelizmente isso ainda é comum, e as pessoas não se atentam para essa possibilidade. Existe uma causa-consequência já bem provada do uso de álcool e esses eventos. Então não fique pensando que o que acontece com os outros não acontece comigo. Porque depois que você está numa cama de hospital se recuperando, você vai para casa, fica 6 meses, 8 meses, 10 meses, para se recuperar de uma fratura, de um acidente, de uma coisa que você poderia ter evitado, aí você vai começar a pensar... Família, alguém da família, então, muitas vezes vai ter que também largar o emprego, exato. Porque aí você não tem condições de se alimentar, de se movimentar. De fazer nada, e nosso corpo, de certa forma, ele é muito frágil. Então, quando você vai para uma reabilitação, às vezes uma perna quebrada, um fêmur quebrado, tira você completamente dessa possibilidade de fazer suas coisas sozinho. Então, você vai sair do mercado de trabalho e vai arrastar uma pessoa consigo. Aí você vai ter uma família que não vai ter só um sem trabalhar, sem produzir. Você vai ter 2 pessoas, pelo menos, afastadas do mercado de trabalho e aquele dinheirinho que entrava vai desaparecer. E aí, agora, as dificuldades acontecem. Então, para evitar todo esse drama familiar... Muitas vezes esse peso vai recair sobre o INSS, que é o bolso do consumidor, que vai estar pagando, muitas vezes, consequência da imprudência da pessoa. Todos nós, você que está nos assistindo agora, todos nós acabamos pagando essa conta. Mesmo quem não entrou no carro alcoolizado, quem não subiu na moto alcoolizado, quem não foi imprudente, todos nós juntos pagamos essa mesma conta. Estava falando da questão do uso de bebidas alcoólicas nas vítimas de acidentes. Sai o exame? Vocês, a USE realiza o exame, fica ali como no laudo? Então, Dani, infelizmente, isso, em nossa opinião, a gente vem já discutindo isso há algum tempo, sugerindo aos nossos parlamentares. Nós temos que ter uma formulação na lei brasileira.
O pronto-socorro ele não é obrigado a colher sangue com esse objetivo. Há até quem indica que a Constituição teria uma vedação por conta da impossibilidade de você gerar prova contra si mesmo. Em países mais avançados como o nosso, Alemanha, Inglaterra, até os países nórdicos, o cidadão entrou num pronto-socorro qualquer, envolvido num acidente de trânsito, o sangue é colhido imediatamente para fazer o teste de alcoolemia e toxemia. Então, aqui no Brasil, infelizmente, isso não é feito. Seria uma prova interessante para todos os níveis de responsabilização, né? Se esse exame fosse obrigatório, fosse compulsório, para que você pudesse ali rapidamente colher o sangue para outros exames também que nós fazemos, e esse daí também fazer o teste, né, alcoolemia e outras drogas. Infelizmente, isso não está normatizado e nós precisamos que os nossos deputados federais e os nossos senadores levem essa ideia, né, para Brasília e lutem por essa ideia, porque iria ajudar muito o sistema social como um todo. Como um todo. E esse custo é tão alto, é muito alto, e que nós temos que fazer alguma coisa. Então, ou os órgãos de controle começam a se preocupar com isso, ou o SUS vai gastar tanto dinheiro com esses acidentes, com esses eventos, que vai ficar inviável o sistema de saúde no Brasil. Então, a gente tem que pensar nisso. Infelizmente, o cidadão tem a chance de não se envolver nesses eventos. Isso não é acasos, não é acidentes, não é aconteceu comigo, Deus quis. Esses eventos são muito bem estudados, existem fatores que levam você à prática desse evento, a participar desse evento, a imprudência, o uso de álcool e drogas, o não uso de equipamento de segurança, né, aquela decisão equivocada de ultrapassar no momento indevido, no local inadequado. Essas decisões acabam fazendo com que você acabe se envolvendo nesse evento. Então, são perfeitamente evitáveis. Você estava falando aí das estatísticas, estava revelando aí que teve uma queda em relação aos acidentes de um ano para o outro com as motonetas, Isso. Não em relação às motos, mas em relação àquelas motonetas. A gente espera também que nesse carnaval o número de acidentes caia ainda mais com esse tipo de ciclomotor. A verdade é que houve realmente uma melhora e que a gente espera que aumente ainda mais, que as pessoas tenham consciência, que regularizem seus veículos, né, que usem equipamento de segurança, porque a motoneta ela também se transforma numa arma para quem está aí com a velocidade acima do permitido e sem conhecer as regras do trânsito. Mesmo que essa consciência, doutor Marcos, venha pesando pelo peso do bolso, né? Seja aumentando a fiscalização. Muitas pessoas, Dani, só costumam atentar para essa questão do bolso. Né? Muitas vezes, quando for cobrado, quando alguma coisa pesar no meu bolso, eu mudo a conduta. Na realidade, isso deveria ter sido feito antes para evitar que a multa acontecesse, que a autuação acontecesse. Mas nosso povo, infelizmente, tem essa característica, a gente tem que trabalhar sempre com a conscientização, o que nós estamos fazendo aqui agora, para que você depois não pague um preço tão alto que não seja apenas o bolso, mas seja até a sua própria vida. E que se for pesando no bolso, que assim seja, se for para preservar para bem da sociedade, a própria vida do motociclista ou do motorista e a vida das outras pessoas. A vida das outras pessoas, exatamente. Doutor Marcos, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo e volta em 2 minutos.